Ontem a gente fez a cobertura quanto à mobilização maior acontecendo no Irã. Agora, o presidente americano Donald Trump reiterou uma ameaça que já havia sido feita numa entrevista segunda-feira à noite à Axios. Olha só o que Trump publicou nas redes sociais, a gente tem aqui as palavras do presidente americano, eu desdobro com vocês o palavra por palavra do post que tem abalado o noticiário internacional hoje. Vamos lá então. Aspas para o presidente americano. Uma armada massiva, imensa, está indo em direção ao Irã. Ela está se movendo rapidamente com grande poder, entusiasmo e propósito. É uma frota maior, liderada pelo grande porta-aviões Abraham Lincoln, do que a enviada à Venezuela. Como na Venezuela, ela está pronta, disposta e capaz de cumprir sua missão rapidamente, com velocidade e, olha a escolha de palavras, violência, se necessário. Espero que o Irã venha rapidamente à mesa e negocie um acordo justo e equitativo, sem armas nucleares, um acordo que seja bom para todas as partes. O tempo está se esgotando, é realmente essencial. Como eu disse ao Irã uma vez antes, faça um acordo. Eles não fizeram e houve a Operação Martelo da Meia-Noite, uma grande destruição no Irã. O próximo ataque será muito pior, não deixem isso acontecer de novo. A gente tem aqui então as palavras do presidente americano, foi o que ele disse hoje mais cedo, uma ameaça que já havia sido feita antes, mas que confirma aquilo que era relatado citando fontes anônimas. Uma negociação estaria na mesa. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, chegou com as seguintes palavras, a gente tem aqui um vídeo dele falando hoje mais cedo. هیچ تماسی بین بنده و آقای ویتکاف در چند روز اخیر نبوده و هیچ درخواستی هم برای مذاکره از سوی ما ارائه نشده. واسطه‌های مختلف البته تماس میگیرن، کشورهای مختلف تلاش میکنن که با حسن نیت که نقشی رو ایفا بکنن که ما با اونها در تماس هستیم البته، ولی که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده. درخواستی هم از سمت ما. Então ele disse que não havia recebido esse contato de Witkoff, o enviado especial de Trump para o Oriente Médio, mas também acrescentou depois dessa fala aí que estava no vídeo que negociações não podem acontecer sob ameaça e que uma ação militar traria instabilidade para toda a região. Aí, no X, o regime do Irã estava on, como dizem os jovens. Em postagem aqui que a gente tem da missão do Irã nas Nações Unidas, veio a afirmação de que responderia de forma, aspas, sem precedentes, caso o país seja atacado pelos Estados Unidos. Aí também tem isso aqui nas redes sociais. O representante do líder supremo do Irã no Conselho de Defesa do país publicou hoje uma mensagem dizendo que uma guerra limitada não seria possível, possivelmente se referindo a uma operação como o que aconteceu na Venezuela. Nas palavras dele, seguindo, Israel seria alvejada no caso de qualquer ação militar. Ele publicou a mensagem, a gente tem aqui, eu mandei para a produção em vários idiomas, por isso a gente está lendo também da versão em inglês, mas aqui ele publicou numa sequência de idiomas ao longo da tarde. A gente contou persa, árabe, melhor dizendo, inglês, russo e chinês, indicando aparentemente que a mensagem era indicada não num escopo limitado, mas num escopo maior. A página do Departamento de Estado americano em persa publicou um vídeo também acusando a República Islâmica de usar drones. O pessoal não gosta quando eu falo drones. Usar drones para identificar, rastrear e atirar em manifestantes nas ruas. Esse é o vídeo divulgado pela mídia estatal americana, então, a VOA, Voice of America. A gente não sabe especificamente a data desse vídeo. O auge da repressão aos protestos foi nos dias 8 e 9 de janeiro, quando se relata, diz a Iran International, uma das principais mídias de oposição ao regime, que mais de 36 mil pessoas possam ter sido abatidas. Outros números falam em 5 a 6 mil, mas seja como for, certamente violações de direitos humanos são amplas no Irã. Enquanto isso acontece, a gente não tem, claro, mais detalhes, porque agora tem um bloqueio de internet que já segue aí faz o quê? 20 dias, com a internet praticamente restrita no país, coisa que puxou a economia para baixo. Os Estados Unidos também cobram a libertação do médico Alireza Golchini, condenado à morte por ter estado entre os manifestantes. O tom da possibilidade, aqui a gente tem a imagem então do médico, o tom de que uma invasão poderia acontecer aumentou. Friedrich Merz, alemão, então, chanceler alemão, disse que os dias do governo iraniano estão contados, mas na Itália a coisa foi mais nesse sentido. Pressão para a União Europeia designar a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã como uma organização terrorista e ainda pedido de que os cidadãos deixem o Irã o mais rápido possível. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. O Abraham Lincoln é o chefe
carro-chefe da armada que vem à tona, um porta-aviões nuclear da classe Nimitz, que vem com todo o seu grupo de combate, porque esses porta-aviões não andam sozinhos. Normalmente destroyers, submarino nuclear viajando junto e por aí vai. O próprio navio em si, 330 metros, 3 campos de futebol seria equivalência, reator nuclear e até 90 aeronaves embarcadas, agora na zona de ataque. Também vale a pena acrescentar, e para quem não conferiu a cobertura disso ontem, mas a gente foi a fundo nos exercícios aéreos dos Estados Unidos que começaram na região, começaram ontem. Então, basicamente, foi anunciado que eles vão estar fazendo exercícios que vão mobilizar poderio aéreo para vários pontos. Para entender exatamente o que isso significa, qual a escala da gravidade, a possibilidade de ataques e como é que as peças se movem no tabuleiro geopolítico. E aqui a gente sempre tenta te trazer esse ângulo da questão. Eu conversei com o tenente-coronel Sargis Sangari, agora reformado, um veterano das Forças Armadas dos Estados Unidos que esteve por mais de 6 anos, continuamente atuando no Oriente Médio, além de ter também trabalhado na Ásia. Hoje ele é diretor do think tank Near East Center for Strategic Engagement, Centro do Oriente Próximo para Engajamento Estratégico, uma organização que também coopera com consultoria com autoridades americanas e é um observador do Oriente Médio que tem de perto, tanto com fontes sigilosas quanto em público, rastreado a situação. Ele vai ajudar a gente a navegar o cenário. Pessoal, a gente faz o maior esforço para te colocar em contato com entrevistas internacionais, entrevistados da primeira prateleira, dentro e fora do país. Então te convido desde já a curtir a transmissão para a gente garantir que esse tipo de esforço não seja em vão. Tô vendo todo mundo aí no chat e vou estar falando com vocês, repercutindo a entrevista com perguntas e respostas depois, certo? Então, esse é o momento de você colocar a sua curtida. Daniel, chama a vinheta, a gente parte na sequência para nossa entrevista. Uma exclusiva, isso aí foi coisa de 1 hora atrás, quando eu conversei então com o tenente-coronel Sargis Sangari, também um amigo querido do canal que nos ajudou a navegar esse cenário. Sargis, first of all, thank you so much for joining us. Eu pergunto a ele, primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco. O presidente Trump fez novas ameaças ao Irã nessa manhã, dizendo que a resposta dele poderia ser rápida e violenta, e pedindo que o Irã viesse à mesa para negociações. Há cerca de 2 semanas atrás, houve um senso similar de que uma invasão poderia acontecer no Irã. Então, qual a sua interpretação das ameaças do presidente Trump? Qual a sua reação ao que ele disse? E ele responde: você pode apenas estimar. Talvez haja algum tipo de ataque. Eu diria que é altamente improvável que eles queiram fazer uma alteração no governo do Irã agora. Da perspectiva americana, Israel e os Estados Unidos agora têm visões diferentes para a região. Os Estados Unidos provavelmente gostariam de ver um golpe internamente no Irã que derrubasse o governo e trocasse a liderança do regime por uma liderança melhor e ainda assim mantivesse coesão no país, mas com alguns dos indivíduos atualmente mantendo ainda consistência no governo. Pense na Síria, que quando se despedaçou, basicamente todos fugiram para a Europa e agora, uma década depois, a Europa está em chamas por causa disso. Se a estrutura governamental cair, tudo entra em caos. E como seguir adiante? Há indivíduos, talvez em Israel, que estão cogitando também cenários de uma partição do Irã em vários fragmentos. Os curdos, os persas, os palutes, várias facções existem ali dentro. E isso também poderia enfraquecer o governo central da perspectiva israelense. São amigos do Shah do Irã. O príncipe em exílio apoiou os acordos de Abraão. A filha dele é casada com um empresário judeu. Ele viajou em várias ocasiões a Israel. Dada, então, a relação histórica, poderia ser algo que eles gostassem de ver acontecer da perspectiva americana. Mas um governo central fraco no Irã e o príncipe em exílio, não está claro que eles poderiam ter um governo coeso na sequência. Talvez 4 dos 5 distritos do Irã concordem com Israel, Reza Pahlavi, os acordos de Abraão, mas se um distrito se recusar a entrar nisso, pode fraturar o país. Outra questão, se o líder atual do Irã morrer, tão frágil quanto ele possa ser, ele se tornará um mártir, não só pela próxima década, mas por eras adiante. E esse sendo o caso, nós preferiríamos evitar isso. Mas, infelizmente, a questão agora se torna como nós negociaríamos o poder com indivíduos no Irã e como poderia haver uma queda, um golpe que tirasse o líder do regime.
O problema agora para Trump é que ele disse que se houvesse qualquer coisa contra os manifestantes, os Estados Unidos se envolveriam. E ele agora está encurralado, de certa forma, porque assim que os ataques aconteceram contra os manifestantes, agora ele está em uma posição de ter que sustentar isso com algum tipo de ataque. E é por isso que esse processo todo tem sido empurrado com a barriga. Já vamos fazer, o porta-aviões está indo. Ele quer tentar negociações para evitar ter que fazer um ataque. E também a dúvida sobre qual seria a reação do Irã ao ataque. O ataque poderia ser a pessoas que não são militares. Talvez eles decidam que vão atacar vários recursos diferentes no Oriente Médio, como campos de petróleo na Arábia Saudita, por exemplo. E se isso acontecer, eu tenho certeza que o governo Trump teria que ter as estruturas para tentar reagir quanto a uma crise de petróleo no Golfo Pérsico. Isso é uma realidade? Teremos que ver, mas preferiríamos ver uma solução por paz pela força que está na estratégia de segurança nacional do que qualquer outra alternativa. Além disso, o que aconteceu com a Groenlândia, isso realmente está atrelado com o que estamos vendo no Irã quando se trata de opor o nosso par mais próximo, a China, em termos de a questão de eles conseguirem entrar em Taiwan. E eu pergunto a ele, eu quero falar um pouco mais disso. Você falou sobre a estratégia de segurança nacional, claro, que foi publicada no final do ano passado pela Casa Branca, e depois nós também temos a estratégia de defesa nacional recentemente publicada pelo Pentágono. Nos ajuda a entender o cenário com o Irã, com o que os documentos e a retórica dos Estados Unidos estão dizendo. Como que isso está relacionado à Groenlândia, à Venezuela? Como é que isso se atrela à posição americana? E ele responde, a forma como isso está relacionado com a Groenlândia e a Venezuela, primeiro porque o que aconteceu na Venezuela é importante. Todo mundo fala sobre o que a Força Delta fez ali, nós chamamos eles de os anjos, entrando no complexo de Maduro, matando os guardas e aprendendo ele no meio da noite na própria cama. Isso não é tão importante quanto o que Trump falou em Davos, quando ele falou que os sistemas da Venezuela não puderam reagir. Os sistemas de armas que os chineses e os russos deram para os venezuelanos para proteger aquela área na qual o presidente ficava, basicamente eles não funcionaram. Falaram que um míssil subiu mais ou menos 30 metros e depois caiu e matou os próprios operadores do sistema antiaéreo. Você tem que lembrar que quando destruímos muitas dessas instalações e desses sistemas de armas, quando essas nações dão ou emprestam, quando há uma provisão desses sistemas armamentistas para a Venezuela, não quer dizer que tem venezuelanos operando cada sistema. Poderiam muito provavelmente ser russos ou chineses operando esses sistemas. Então, quando destruímos esses sistemas, não seria nenhuma surpresa se depois descobrirmos que matamos gente das Forças Armadas da Rússia e da China. Então isso basicamente mostra para o mundo e mostra para a China que temos capacidades das quais vocês sequer sabem. E como Trump mencionou nos seus comentários no Fórum Econômico Mundial em Davos, ele disse, temos sistemas de armas dos quais eu sequer posso falar. Agora, se você olha do que está acontecendo no Irã, os sistemas mais avançados que a China tem estão sendo enviados para o Irã, para poder talvez opor um ataque americano ou um ataque israelense. Se nós destruirmos esses sistemas de armas, basicamente para a China, significa que o sistema mais avançado que você tem não consegue sequer tocar em nós. Então, se você quer entrar em Taiwan, pode até tentar, seja meu convidado, mas você saberá que terá que pagar um preço muito grave. Isso tendo sido dito, quando você adianta para o que nós vimos na Venezuela, o que nós fizemos na Venezuela, pense que você tem um líder da oposição, tem uma líder da oposição ali, nós promovemos ela, então o que nós fizemos? Nós entramos e até permitimos que aqueles 40 mil cubanos que estão ali fossem parte do aparato de segurança do governo venezuelano, garantindo que, basicamente, ele não se despedaçasse em caos. E estamos trabalhando com a vice-presidente do regime anterior para poder que possamos continuar fazendo o que desejamos para o benefício dos Estados Unidos. Controle militar e controle dos lucros, para que os Estados Unidos possam garantir
que consigamos pelo menos manter a China fora da região. Agora, aqueles 40 mil cubanos no longo prazo talvez possam ser utilizados de tal forma que, se houver uma mudança interna no governo cubano, sem os Estados Unidos se envolverem militarmente no solo, isso também nos daria uma posição maior em termos de mapear como seria o controle daquela região no hemisfério ocidental. Isso sendo dito, você vê agora o que estamos fazendo com o Irã, certo? O filho do Shah é um ponto focal quando se trata da oposição que está acontecendo agora contra o governo no Irã. Mas, realmente, ele é esse ponto focal para o qual todo mundo pode apontar o dedo para que não haja vários grupos divergentes, várias facções ali dentro do Irã que estejam divididas. A questão é para nós, se houver um ataque, se houver os Estados Unidos tomando a liderança para realizar uma mudança de governo, isso, na verdade, iria contra a nossa nova estratégia de defesa nacional. Eu tenho uma estratégia de defesa nacional aqui comigo. Eu vou ler o parágrafo 2 para você. E eu sugiro até que os seus ouvintes procurem isso no Google, baixem, é público. O departamento, aspas, não será mais distraído por guerras intermináveis e mudança de regime e construção de nações. Então, se é isso que estamos dizendo, não estamos interessados. Não importa se os nossos aliados estão ou não interessados, mesmo que o aliado seja Israel, mesmo que queiram ver uma mudança de regime antes das eleições de meio mandato nos Estados Unidos. Porque, claro, se o partido de Trump perder as eleições parlamentares desse ano, vai ser muito difícil para que qualquer outra coisa aconteça em termos de mudanças no regime iraniano antes do Trump sair do cargo. A outra questão que eu recomendo que o pessoal espie sobre isso é quanto às negociações sobre a Groenlândia. Lembrem-se do que Trump disse aos europeus. Ele disse, basicamente, dê para nós o que estamos pedindo ou vamos lembrar. E parte de lembrar é isso, e as pessoas precisam entender. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, na mesa de negociações, os europeus basicamente isolaram os Estados Unidos e não permitiram que eles fossem parte das negociações, mesmo que sem os Estados Unidos, a Primeira Guerra Mundial não teria terminado com os aliados. Estou falando nesse caso de Reino Unido, França. Eles não poderiam estar entre os vencedores dividindo o saque. Naquela época fizeram um acordo no Oriente Médio Sykes-Picot, que acabou uma semana antes de Trump viajar para a Arábia Saudita, no seu primeiro mandato, a primeira turnê de política externa. Isso nos colocou em uma posição de desvantagem, onde os Estados Unidos teria que ser o próximo acordo, o signatário do próximo acordo para uma nova era no Oriente Médio. A nova era que foi inaugurada com o primeiro governo Trump, provavelmente junto com a Rússia. Com 47 anos da República Islâmica estando a cargo do Irã, haveria essa reconfiguração, em termos mesmo de acordos de petróleo, mesmo com esse governo no Irã. Então, o que Trump basicamente está falando é, cabe a você, se houver uma mudança que aconteça no Irã, haverá isolamento como vocês nos isolaram. Isso também tem a ver com o problema da OTAN. O próprio presidente Eisenhower, na época, disse que a OTAN não deveria demorar mais de 10 anos, deveria ser um acordo de 10 anos. Estamos muito além dessa posição hoje. Como você sabe, como você tem acompanhado, o secretário de Estado, Marco Rubio, e os líderes de segurança nacional, hoje, depuseram ao Congresso e acabaram de falar que é muito complicado dar garantias de segurança para os ucranianos por parte dos europeus. Então, quer dizer que os Estados Unidos possivelmente teriam que se envolver em mais guerras. E quando você olha para a estratégia de defesa nacional, ela diz isso basicamente na primeira frase, aspas, por tempo demais o governo americano negligenciou colocar os interesses da América em primeiro lugar. E isso tendo sido dito, a nossa abordagem deve ser a partir de realismo que olha o mundo de forma clara, o que é essencial para impor o interesse, para fazer valer o interesse americano. E é nesse ponto que estamos hoje. Estamos agora num ponto onde o que está acontecendo no Irã depende do debate que existe quanto ao argumento, à discussão entre Israel e os Estados Unidos. Israel quer ver uma mudança de regime que o beneficiaria, e os Estados Unidos querem ver um processo diferente na mudança de regime que atenda aos interesses americanos. E eu pergunto a ele, falando sobre o regime especificamente, quais são as opções do regime agora? Porque depois que os protestos
se tornaram tão grandes, as estimativas variam, mas se pegarmos a estimativa mais alta que eu li da Iran International, falavam de 36 mil pessoas possivelmente mortas pelo regime nos protestos. Alguns dizem que agora não tem volta, que depois da Guerra dos 12 Dias e de uma mudança de liderança, com tanta inquietação, o regime estaria basicamente encurralado, num ponto onde teria que cair. Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua análise? O que acontece com o regime se os protestos continuarem? Eles poderiam só continuar a reprimir sem supervisão internacional? E ele responde, eles vão continuar reprimindo. A questão é que muitas potências estrangeiras às vezes tomam como reféns os protestos. Pense nos protestos que começaram no bazar. Eram, na verdade, pessoas que estavam em lados diferentes quanto a apoiar ou não o regime, mas gente que tinha influência no regime. Quando os protestos começaram a aumentar, até os israelenses publicaram isso e falaram, bem, o Mossad está lá, trabalhando com os manifestantes. No segundo em que falaram isso, você basicamente ilegitima de certa forma os protestos, porque agora o governo só vai dizer, ok, então se esse é o caso, vamos lá e vamos matar eles. Imagine se houvesse dos protestos nos Estados Unidos. Imagine os protestos agora nos Estados Unidos. E aí o Partido Comunista Chinês só publica publicamente, só fala publicamente, por sinal, nosso pessoal de segurança, de inteligência está lá cooperando com os manifestantes em Minnesota. É claro que a repressão vai aumentar no segundo em que isso for dito. Eu acho que o problema aqui é que existe muita gente que está pressionando os Estados Unidos para que conduza uma mudança ativa de regime. E os Estados Unidos disseram, no seu documento mais recente de segurança nacional, que não estamos interessados e não vamos fazer mais isso. Se você quer mudar, então você pode liderar a mudança. Um dos parágrafos, na verdade, nas primeiras 2 páginas, isso é dito. O interesse da nossa nação de agir em toda parte. Na verdade, deixa eu até voltar um pouco. Aspas, não é nem no interesse da América, nem no dever da América agir em qualquer lugar unilateralmente e nem iremos suprir as falhas de segurança dos nossos aliados. Isso é uma coisa que se aplica tanto à OTAN quanto a Israel, aonde o documento segue. O departamento vai priorizar, ao invés de decisões irresponsáveis de outros líderes, os interesses maiores da América. Nesse caso, estão falando do Partido Comunista Chinês. Se Taiwan, por exemplo, cair, se o Partido Comunista Chinês invadir e Taiwan cair, toda a nossa civilização vai ficar de ponta cabeça. 90% da tecnologia de chips americana ainda está em Taiwan. As nossas tecnologias militares estão lá, nossa habilidade de realizar produção de dispositivos eletrônicos está lá. Se isso acontecer, é uma mudança que afeta a nossa sociedade civilizada. Se o Irã decidir construir tecnologias de mísseis, poderíamos destruir isso absolutamente em um instante, só mandando alguns bombardeiros, como fizemos com nossas instalações nucleares, com as instalações nucleares deles. E isso é mais importante para a gente do que os nossos aliados, pensando a respeito da questão do Irã e da realidade com que eles têm que lidar. A política americana, de agora em diante, está mais interessada no que os Estados Unidos... Está mais interessada nos Estados Unidos do que em qualquer outra pessoa. Se você quer negociar para que participemos, você terá que vir com uma negociata clara. O que você terá que me dar antes de eu entregar tudo? Como tem sido por séculos. Quer fazer acordos econômicos? Ok, faremos. Quer nos ajudar com questões econômicas? Ok, faremos. Mas da perspectiva americana, não estou interessado em fazer tudo, porque se isso encaixa na sua narrativa, mas prejudica para a gente, esses dias agora já passaram. E eu pergunto a ele, algumas pessoas argumentam, especialmente depois dos discursos na Suíça, em Davos, algumas pessoas dizem que os Estados Unidos, ao agir assim, está afastando aliados e fortalecendo a Rússia, China e Irã, seus principais adversários. Qual a sua análise sobre isso? Você acha que os Estados Unidos poderiam estar afastando seus aliados e aumentando seu risco de segurança nacional, ou fomentando um ambiente internacional que seria de mais adversários contra si ao fazer isso? E ele responde, aliados são uma via de 2 mãos. Você não pode só ter uma situação onde você dá tudo e o aliado te usa o tempo todo. Não dá para ser usado o tempo todo. E aí, o cara vem e te fala, somos um aliado. Não, você é um usuário.
demorou 2 mandatos de Trump, e incluindo um mandato de Biden, mais de uma década, para que os europeus finalmente chegassem num ponto onde estão agora pagando a conta para poderem carregar o próprio peso em defesa. E eles sequer têm a disposição tecnológica para fazer isso. Ainda estão comprando petróleo dos russos no longo prazo, e ainda estão fazendo acordos com o Irã quando se trata da França, do Reino Unido, para seus próprios desejos econômicos, e eles prefeririam não ver o seu mercado ali sumir com uma mudança de regime. Você tem que lembrar, por 47 anos, o governo iraniano tem massacrado, enforcado seu povo diariamente. E agora, de repente, isso se tornou uma questão importante para os europeus. Por que isso não era uma questão quando vocês estavam ganhando dinheiro com acordos ali e estavam enviando seus empresários para o Irã? E ainda dando vistos para que os iranianos fossem para suas universidades estudar, especialmente incluindo líderes do regime, gente das Forças Armadas. O Reino Unido pode atestar o fato que, basicamente, as crianças, os filhos da liderança, da alta liderança das forças de segurança do Irã, estudaram no Reino Unido. Então, no longo prazo, fizeram isso porque querem ter acesso ao mercado iraniano e também atuar no Irã para o próprio benefício. A questão aqui é muito simples. Vocês têm que fazer mais. E se você se colocou numa posição econômica onde você não consegue fazer o que os Estados Unidos fazem, isso é culpa sua. E é isso que a nova política está falando. Não é um problema nosso e não vamos resolver problemas que o seu país criou porque vocês decidiram implantar essas aventuras socialistas que não têm nada a ver com segurança nacional, com erguer o seu país para ser forte e que seja capaz para opor o que um míssil hipersônico, por exemplo, poderia fazer contra o seu país. Em 11 minutos, por exemplo, a Rússia pode atingir os Estados Unidos com capacidades de mísseis hipersônicos. Algumas dessas capacidades de mísseis hipersônicos agora têm a capacidade de manobrar, quer dizer que podem mudar de direção no meio do voo enquanto vão para o alvo. A Rússia já mapeou a Groenlândia, especificamente nas formas e questões técnicas de como atacar os Estados Unidos através de lá. E agora os Estados Unidos ainda têm que bater boca com a União Europeia, que até mandaram estruturas militares para a Groenlândia para opor os Estados Unidos quanto à possibilidade de ter aquele território para se defender. Esse é o motivo pelo qual os Estados Unidos estão dizendo para os europeus: desculpa, não dá para você continuar falando que temos que ser seu amigo e seu aliado quando vocês não agem como amigos e aliados, quando se trata de negociar acordos no Oriente Médio, quando se trata de segurança da nossa própria população e de dar segurança para a sua população, e ainda espera que nós nos sacrifiquemos e paguemos a conta para fazer isso. Então a questão gira em torno disso. Então Trump fala, se houver um acordo na Groenlândia, então nós iremos trabalhar juntos. Agora, claro, eu estou parafraseando, mas se você não trabalhar conosco, então nós lembraríamos disso. Como nós iremos lembrar no futuro do que acontece no Irã e se você terá acesso ou não ao que ocorre lá. Muito bem, a gente conferiu então a entrevista, estava na tradução simultânea, a entrevista foi realizada em inglês, mas essa foi minha conversa com o Tenente Coronel Sargis Sangari. O Tenente Coronel Sargis Sangari, presença ilustre no programa hoje, ele que serviu por 6 anos continuamente no Oriente Médio, mas, apesar de ter servido a vida toda no exército americano e ele se mudou para os Estados Unidos com 10 anos, ele fugiu de lá com a família quando tinha 10 anos, quando houve a Revolução Islâmica. Agora ele é diretor de um órgão que faz aconselhamento no governo americano, um think tank, o Near East Center for Strategic Engagement. Você lê aqui embaixo, NEC-SE, e é o que significa. Na sequência...